Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus queridos TDAHzinhos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live de terça-feira às 20 horas. Então vamos ver quantas pessoas estarão presentes hoje aqui na live de hoje, onde o tema de hoje vai ser uma continuação da live da semana passada, onde eu falei sobre as 4 coisas que motivam um cérebro com TDAH. Então, muitas pessoas chegando aqui, é o Will, Espaço Beleza, Cecília Carvalho, a Glaucinha, oi meu amor, minha querida, tudo bem com você? Sejam bem-vindas, Juju já entrou também, está aqui me dando suporte, qualquer coisa pergunte para Juju. Oi, Will, tudo bem, meu amor? Que saudade de você. Bom ver vocês aqui, ver as meninas e os meninos, é importante, não é? Apesar de eu falar com vocês, meninas, minhas TDAHzinhas, os meus TDAHzinhos também são muito bem-vindos. Então, que vocês possam aproveitar a live de hoje, preste atenção. Oi, Lu, tudo bem, Luísa? Muito bom. Obrigada pela presença de todos vocês aqui comigo, né? Depois de um dia de trabalho, muitas lutas, muitas guerras, muitas coisas para serem resolvidas ou não foram resolvidas e a gente tem que aguardar porque tem que ter paciência, que muitas vezes não sai como a gente se planeja, não sai como a gente deseja, mas a vida é assim, não é verdade? Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, que resolveram despender o seu tempo, tomar isso como uma prioridade para o dia de vocês. Então, que vocês aproveitem, estejam bem confortáveis na casa de vocês. Marina, meu amor, minha querida, seja bem-vinda, meu amor. Que vocês aproveitem o tema de hoje. Então, como eu falei no início, o tema da live de hoje é uma continuação da live da terça-feira passada. Não sei quem estava aqui, onde eu falei sobre as 4 coisas que motivam um cérebro com TDAH. Então vamos lá, meus amores? Então, muitas vezes o TDAH, ele pode parecer um problema de motivação. Isso faz com que as pessoas à volta de vocês achem que vocês só precisam se importar mais, que você só precisa se esforçar mais e que se você fizesse isso, tudo estaria às mil maravilhas, não teria nenhum problema de motivação, não é verdade? Eu tenho certeza que a maioria aqui, com certeza já ouviu essas frases. Então coloca aí para mim, quem já ouviu essas frases que eu acabei de falar, que acha que é só uma questão de se esforçar mais, de você ter mais interesse, se você fizesse desse jeito aqui, a coisa não seria desta forma. Então, quem já ouviu esse tipo de frase? Então, a gente sabe, eu sei que vocês sabem, eu sei que isso não é verdade, gente, isso não é verdade. Mas você já parou para pensar por que as pessoas que estão ao seu redor pensam dessa maneira? O que acontece? Né? O que acontece para as pessoas erroneamente atribuírem isso a você? Então, isso acontece porque as outras pessoas acabam vendo que você se sai muito bem quando você está fazendo uma atividade que é do seu interesse, que é uma atividade que você gosta, que é uma atividade que você tem um imenso prazer. Ou talvez o outro te vê saindo super bem numa coisa que para ela é mega difícil e você tira de letra, você faz assim, nossa, coisa fácil, né? Então, qual é o problema? Lógico que muitas situações as pessoas julgam exatamente por isso. Como é que você consegue fazer X coisas de uma maneira tão rápida, você se motiva, você faz, e isso aqui você não consegue fazer. Aí é que vem exatamente essa questão
julgamento errado, né? De você apenas se esforçar mais, se você se importasse mais. Então, eu vou dar um exemplo assim. O Pedro, meu marido, ele é excelente em montar móveis. Eu estou até aqui com um móvel aqui na sala, que é um armáriozinho simples para botar lá no quartinho de serviço. Enquanto eu não faço a minha mega obra, eu tenho que ir buscando alternativas, mas isso não vem ao caso. Mas assim, o Pedro, ele é excelente, ele é um montador de móveis. O Pedro é mega habilidoso, tem as mãozinhas dele maravilhosas, é o lado de realmente habilidoso, de criar soluções muitas vezes. Então, quando ele se depara com uma situação que é desafiadora para ele, ele consegue, com a criatividade dele, buscar várias soluções. Então, ele até desmontou a nossa máquina de lavar Samsung sozinha, lava e seca, porque estava com problema, ele resolveu fazer isso, consertou e montou ela todinha assim de novo, sozinho, só vendo vídeo no YouTube. Esse tipo de atividade, é esse ponto que eu quero chegar. Esse tipo de atividade é prazeroso para ele, é uma atividade prazerosa para ele. Ele gosta de fazer, mas muitas vezes ele não consegue entrar em ação quando ele precisa fazer o quê? Por exemplo, exemplo clássico, imposto de renda. Vocês adoram fazer imposto de renda, não adoram? Quando chega assim, aquele bando de papel que vocês têm que olhar, aquele bando de conta que vocês precisam conferir, que vocês têm que jogar naqueles programas horrorosos, né? Lógico, e com certeza aqui deve ter algum contador, alguma contadora que faz isso e tem essa habilidade. Mas para vocês empurram isso até o último minuto. E o Pedro é um deles. Então, fazer imposto de renda, agendar via telefone algum médico, responder o WhatsApp ou um telefonema para um amigo, isso para ele é o cão chupando manga. O Pedro se afasta disso, parece assim um Drácula olhando aquela negócio de alho na cara dele, a cruz. É o Pedro nessas situações. Então, como qualquer pessoa, você também não gosta de fazer muitas coisas que o quê? Que esbarram nas fraquezas ou que muitas vezes você já tentou fazer e não deu certo. Então, isso faz sentido para vocês de que aquilo que é prazeroso, aquilo que é do interesse de vocês, ou que vocês gostam realmente, vocês fazem assim, é mamão com açúcar. Mas aquilo que não é tão prazeroso, que vocês não gostam, vocês acabam empurrando com a barriga, vocês vão procrastinando, vocês vão dando mil desculpas, mil justificativas, e tem a ver sim com o cérebro, com o TDAH, e tem a ver sim com a questão da motivação. Mas, claro que cada um é cada um aqui, não existe uma regra, no sentido de, isso aqui funciona para mim, eu faço bem, não. Cada um de vocês aqui tem coisas que vocês não gostam de fazer. Além disso, vocês estão sempre sendo rotulados, criticados por vocês não conseguirem fazer as coisas, e isso tem um peso enorme em vocês. Por quê? Porque a mensagem que vocês recebem é: a cada falha que vocês cometem, vocês ficam menos empolgados, menos empolgadas para tentar algo novo. Vocês ficam assim, caramba, por que eu vou tentar se eu só falho? É exatamente essa mensagem que vocês recebem. Por que eu vou tentar algo novo? Você já percebeu que não muda tanto, então quando muda, quando você faz alguma coisa, até percebe que pode mudar, mas não muda por muito tempo. E isso acaba também desmotivando vocês a tentarem fazer as coisas. Então, quem aqui, depois me responde aí, gente, quem aqui já tentou organizar o quarto, já tentou organizar a casa várias vezes, usando diferentes dicas, sistemas, assistindo vídeos no YouTube, mas no final não conseguiu o resultado que queria, ou muito menos, não manteve essa organização por muito tempo? Coloca aí para mim quem já tentou organizar o quarto ou a casa várias vezes e não deu certo. Vocês não conseguem manter e não ficou do jeito que vocês gostariam que ficasse. Responde aí para mim, por favor. Tô gostando. Gente, chamem as pessoas que vocês conhecem,
chamem principalmente os familiares de vocês. Eu vi aqui que eu acho que é professor, deixa eu correr aqui rapidinho, gente. É o professor Carlos Araújo. Tem 43 anos, fui diagnosticado com TDAH há menos de um mês. Carlos, seja muito bem-vindo aqui conosco. Você é o mais novo TDAHzinho, porque até então acho que você nunca viu uma live minha, até porque eu também estou retornando. Então, seja muito bem-vindo aqui. Aproveite esses momentos para você trocar ideias com as pessoas, para você conversar, para você prestar atenção também na live, você fazer as anotações. Lembrem, meninas e meninos, que eu sempre peço para vocês que quando vocês estiverem assistindo as minhas lives, que vocês reservem um caderno somente para as lives, para que vocês coloquem as anotações, coloquem os insights, coloquem tudo aquilo que for importante para o crescimento de vocês e que principalmente ajude vocês em algum sentido, no progresso de vocês, no entendimento de vocês acerca do TDAH. Tá bom, Carlos? Então, você é muito bem-vindo aqui no meio de todas essas mulheres maravilhosas com TDAH. Você tendo TDAH também é muito querido, ok? Muito obrigada aqui pela sua presença. Então, você vê, ó, todo mundo está respondendo. Eu não consigo terminar, mas já melhorei muito com a mentoria da Cíntia. Glaucinha, eu sei que você já melhorou muito. Eu sou prova viva, né? Estivemos juntas durante a mentoria e você vai melhorar cada vez mais. Por quê? Porque é uma questão de hábito. Então, é realmente buscar maneiras diferentes para vocês se motivarem a fazer as coisas. Mas calma, que essas dicas chegarão mais lá no final da live, ok? Então, gente, me acompanhem aqui, fiquem pertinho de mim, coloquem as questões de vocês, prestar atenção não é o meu forte, faz parte. A questão da capacidade de atenção, meus amores, varia de pessoa para pessoa, mas também é uma habilidade a ser desenvolvida, ok? Não existe certo ou errado com relação a prestar atenção. Existem maneiras de você conseguir focar, certo? Então, como muitas pessoas aqui responderam que já tentaram organizar o quarto, já tentaram organizar a casa e muitas vezes, mesmo que usou várias dicas, mesmo que vocês tenham colocado vários sistemas, assistiram vídeos no YouTube, vocês não conseguiram fazer da maneira que vocês gostaram e muito menos manter organizado. Então, o que redunda em tudo isso? Como você não quer se decepcionar novamente, após repetidos fracassos, repetidas tentativas, entrar em ação fica extremamente difícil. Por quê? Porque é preciso coragem. Sim, é preciso coragem para tentar algo novo e diferente. E às vezes vocês acabam desenvolvendo uma crença limitante, claro, que parece menos ruim falhar por não tentar do que tentar algo e falhar mais uma vez. Vocês começam a vestir esta crença. Mas, meus amores, minhas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, todos nós precisamos fazer as tarefas mundanas da vida. Pagar contas, organizar a casa, limpar a casa, né? São tarefas, todas essas tarefas nós precisamos fazer regularmente, não tem como fugir dela. Mesmo que a gente prefira fazer outras coisas mais interessantes. Então, tudo isso que eu falei, dessas tarefas, que eu sei que para vocês, tarefas domésticas é uma pedra no sapato, na maioria das vezes vocês não gostam. São poucas as pessoas com TDAH que gostam de fazer isso. Por quê? Porque é uma coisa que envolve vários passos e se torna complicado. Mas, sabendo que a vida não é feita somente de coisas prazerosas, infelizmente não é. Nós estamos nesse planetinha Terra que não é só coisa boa. Todos nós temos que fazer coisas das quais nós não gostamos. E por mais que essas tarefas não se mostrem difíceis, elas podem causar sérios problemas a todos vocês
quando essas tarefas não são feitas, né? Vocês acabam realmente deixando de lado e acaba acumulando, que essa é a palavra, pior palavra para vocês é acumular, e vocês se veem realmente em maus lençóis. Infelizmente, meus TDAHzinhos e minhas TDAHzinhas, vocês tendem a ter grande dificuldade em concluir esse tipo de tarefa consistentemente. Por quê? Vocês são consistentemente inconsistentes. Então, esse ponto para vocês é nevrálgico, é uma coisa assim, é aquela dorzinha, aquela alfinetada na coluna que vocês recebem diariamente em função da inconsistência de vocês. Então, vocês podem fazer às vezes, mas não com a frequência necessária. Ou então começam, mas não terminam. Ou acabam fazendo tarde demais. Então, depois de uma vida inteira em que vocês enfrentam as lutas de vocês, o que geralmente ocorre com vocês? Vocês acabam adicionando, eu não gosto nem de falar no sentido de adicionar a personalidade de vocês, é mais no sentido de vocês adotarem comportamentos em que vocês criam uma camada de medo e evitação a essas tarefas, fazendo com que se fique menos propenso ainda a trabalhar nelas. Vocês entram nesse padrão de evitação. E por mais que essas tarefas jamais se tornarão agradáveis para cada um de vocês aqui, você precisa aprender a realizá-las. Você não tem como fugir delas. A gente não tem como deixar de limpar a casa, deixar de lavar a roupa, deixar de lavar aquela pilha de louça, porque a gente toma café, a gente almoça, a gente lancha, a gente faz o jantar, né? A gente tem uma ceia. Então, são tarefas que vocês precisam aprender a realizar, querendo ou não, gostando ou não. E aí, tem uma frase do Eric Tuckman, eu sempre falo essa frase para as minhas mentoradas, todas que já passaram por mim sabem que eu repito essa frase, que é o quê? Faça a si mesmo, evite evitar, evite esse padrão de evitação. Então, é claro que muitas vezes por mais que vocês tenham vivido uma vida inteira de lutas, de sofrimento, deixando, muitas vezes vocês ficam para baixo, deixando os outros para baixo por causa do comportamento de vocês, é fácil sim ter esse sentimento de pavor só de pensar em certos tipos de tarefas. Eu entendo que isso pode acontecer com vocês, é normal que isso aconteça com vocês. Então, vocês acabam evitando essas tarefas, por quê? Para vocês se sentirem melhor. Mas esse sentimento de melhor é só naquele momento, pelo menos isso vai acontecer. E é claro que essa evitação psicológica faz sentido de alguma forma. Ela tem, sim, uma lógica, entre aspas, porque a evitação, assim como a procrastinação, é uma resposta emocional a algo que vocês não gostam, algo que é desprazeroso. Então vocês acionam esse comportamento e é um comportamento que não é favorável ao cérebro com TDAH, porque a tendência é acumular. Quanto mais vocês evitam uma tarefa, evitam um trabalho a ser realizado, evitam qualquer tipo de coisa que seja desprazeroso, que não seja interessante, isso se transforma num acúmulo. E o acúmulo é a pior coisa para vocês, como eu acabei de falar. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Peraí. Tomar um golinho de água. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Vocês estão se identificando com o que eu estou falando até agora? Me diz aí, sim ou não? Quem está entrando, quem ainda não pegou o início da live. Então, como eu falei para vocês, quando vocês entram nesse modo de evitação, o problema qual é? O que surge quando vocês entram nesse comportamento? O problema é que a evitação tem a tendência de tornar as coisas piores. Esse é o problema. Que ótimo.
Glaucinha, a Lu, a Juju fazem total sentido, a Marina. Só que, lógico que uma vez que vocês entendam que isso é um problema, né, você precisa entender que esse padrão de comportamento, de evitar, de deixar de lado aquilo que vocês não querem realmente fazer, se torna um problema. O desafio é o quê? É superar esse sentimento ruim e conseguir se motivar para iniciar e continuar a temida tarefa de qualquer maneira. Esse é o desafio para vocês. Então, eu não vou mentir para vocês, eu não vou ser hipócrita aqui, dizer, não, é tudo fácil, é uma coisa fácil. Gente, não é fácil. Não é fácil mudar, eu sempre repito isso para vocês. Mas é importante você entender que esse momento em que você começa a mudar, você começa a exercitar de uma forma diferente, você vai se sentir desconfortável? Claro que vai. Isso faz parte de um processo de mudança. No início, quando a gente começa a implementar maneiras diferentes de proceder, maneiras diferentes de fazer as coisas, sempre é difícil, sempre é desprazeroso, sempre vai ter alguma coisa que realmente vai incomodar vocês. Qualquer processo de mudança é assim. Então, quando você perceber que está tentando se convencer a não fazer algo que sabe que deveria fazer, faça-o de qualquer maneira. Quando você se encontrar evitando algo desconfortável, faça-o de qualquer maneira. Quando você se encontrar com medo de fazer algo, faça de qualquer maneira. Por quê? Porque nesses momentos, e isso é exatamente, gente, isso que eu estou falando para vocês, é uma estratégia. O fazer de qualquer maneira é uma estratégia, é uma resposta diferente que vocês costumam adotar, que é o padrão de evitação. Qualquer ação pode ser melhor do que você evitar lidar com ela. Qualquer ação pode ter mais chances de tirá-la da situação do que não fazer nada. Então, nesses momentos, pense em abordar os seus desafios ao invés de evitá-los. Porque eu interpreto da seguinte forma, né? Uma pessoa que tem fobia. Então, lógico que existem técnicas na psicologia. Eu não sou psicóloga, vocês sabem que eu não sou psicóloga, eu sou uma estudiosa do TDAH. Eu fiz a minha especialização, sim, em TDAH, linkado às pessoas que são cronicamente desorganizadas, oriundas de um cérebro com TDAH, mas eu não sou psicóloga. Mas, lógico que eu acabo lendo tantas coisas que são escritas por psicólogos que a minha fala exatamente em cima de tudo que eu leio, claro. Então, esse padrão de evitação que traz problemas para vocês é como se fosse uma fobia. Vocês têm aquela fobia, vocês não querem chegar perto, mas como é que é tratado uma fobia? Você não tem que encarar, você não tem que dar a cara para você aprender a superar o medo que você tem. Então, eu vou dar até o meu exemplo, gente. Deixa eu me lembrar aqui onde eu parei, porque senão eu me perco também na minha linha de raciocínio. Durante a pandemia, eu tive que fazer... eu não me lembro o que eu tive que fazer uma ressonância magnética. E eu não sei por qual motivo eu comecei a me sentir claustrofóbica usando a máscara. Quando eu acionei o meu padrão mental e eu criei aquele cenário, meu Deus, eu vou entrar naquela câmara da ressonância, aquele tubo que eu vou ficar emparelhado com aquele negócio na minha cara com máscara, eu comecei já a suar. Mas eu precisava fazer ressonância magnética. Eu deixei de fazê-la. O que eu fiz? Eu fui enfrentar. Então eu busquei dentro de mim recursos, maneiras de me motivar a fazer essa ressonância, mesmo eu tendo medo. O que eu quero dizer com você? Eu deixei de fazer? Eu evitei? Não, eu enfrentei. Eu superei o meu medo, eu fui com a cara e a coragem, fui com máscara, fui com tudo, falei para as meninas e eu fui assim mesmo.
E eu busquei ali me acalmar, fiz a técnica de respiração, respirei profundamente lá dentro para exatamente passar essa paura que eu estava de fazer a ressonância. E graças a Deus deu certo. Então, nesses momentos, meus amores, quando vocês estiverem diante de algo que seja desconfortável, diante de algo que seja tenebroso para vocês, diante de algo que cause medo para vocês, não adote o padrão de evitação. Vocês precisam, pensem em abordar aquilo que é desafiador para vocês. Isso é o mais importante, mesmo que seja um pequeno passo, mas é muito melhor você agir minimamente ao invés de você evitar ou você paralisar. Então, como vocês já sabem e vivenciam muito bem isso na pele, você sabe o que precisa fazer, você só não consegue iniciar, porque esse é o ponto, é dar o start. Como é que eu vou iniciar? Eu não sei por onde iniciar. É como se o seu cérebro estivesse olhando para uma parede de 10 metros com a tarefa lá do outro lado. Aí ele sabe, o cérebro sabe, gente, eu sei que eu preciso chegar lá do outro lado, eu sei que eu preciso transpor essa parede de 10 metros, mas ele se sente impotente para escalar essa montanha. Então, nesses momentos, o que um cérebro com TDAH deve fazer? É preciso um empurrão ou talvez uma escada muito, muito robusta e uma enorme quantidade de energia para superar esse obstáculo que qual é? Da iniciação. Para superar essa parede, que é exatamente a parede da iniciação, vocês precisam realmente buscar maneiras de se motivarem. Isso é o mais importante, ok? Deixa eu ver aqui quem perguntou alguma coisa, ninguém perguntou nada. A desorganização será um distúrbio mental? Não, Lígia, não é um distúrbio mental. A organização é uma habilidade e para uma pessoa com déficit de atenção, isso é uma função executiva. Então, tudo que gira em torno das funções executivas são difíceis para vocês. Vocês não fazem isso naturalmente. Por isso que precisa aprender. Então, na live da semana passada, como eu disse, eu apontei 4 coisas que motivam um cérebro com TDAH a entrar em ação. E são elas: é a pressão, o interesse, né, que está relacionado à paixão, é a competição e a novidade. E hoje eu quero mostrar maneiras de vocês fabricarem a motivação usando esses 4 motivadores, quando vocês precisarem entrar em ação, ok? Então nós vamos começar pela pressão. Então, normalmente, todos nós temos prazos para realizar ou entregar algo. E os prazos, esses prazos para realizar ou entregar algo estão longe ou muitas vezes nem existem. Então, logo, você não tem nenhuma pressão que te faz entrar em ação. Então, esperar que essa pressão natural do prazo, que é a pressão do tempo, bata na sua porta, geralmente não é uma boa opção. Por quê? Porque você não tem tempo suficiente para fazer tudo. Então, como vocês funcionam muitas vezes, muitas pessoas funcionam sob a pressão do tempo, que foi o que eu falei da live passada. Então, quem funciona com a pressão do tempo, como é que você vai utilizar esse motivador da pressão de uma forma benéfica, ao invés de você esperar o prazo final para que você consiga realizar aquilo que você precisa realizar? Então, você vai criar prazos entre o prazo final. Basta, mas apenas dizer a si mesmo que isso aqui vai acontecer 3 dias antes, eu vou entrar em ação para fazer determinada coisa. Isso não vai funcionar para você, porque seu cérebro sabe que isso é apenas um truque. Então, o que vocês podem fazer, que é no sentido de você criar um prazo antes que chegue o prazo final, para entregar um trabalho, para você entregar um imposto de renda, para você
se comprometer com um projeto novo, né? Cada um na sua área de trabalho, muitas coisas vocês têm relatórios para entregar, projetos para entregar, trabalhos de faculdade, trabalhos de escola. O que vocês vão fazer? Você pode se comprometer com outra pessoa, uma pessoa querida, uma pessoa que entenda as suas questões e que principalmente você não queira decepcionar essa pessoa. Então você vai marcar um dia, você vai marcar uma hora com ela para entregar e mostrar uma parte do que precisa ser feito. Então, se vocês têm um prazo, digamos, hoje é dia 19 de julho. Digamos que vocês têm 2 semanas para entregar um artigo, finalizar um texto, alguma coisa que vocês está pendente na agenda de vocês. É colocar uma data e um horário, eleger uma amiga, um amigo que vocês não queiram decepcionar e vocês vão firmar a entrega para esta pessoa. Não é esperar o prazo final, ok? Então, uma vez que vocês agendem isso, vocês vão criando uma pressão extra sobre vocês para que vocês possam entrar em ação. Só que vocês têm que lembrar o seguinte: vai funcionar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante é testar. Tudo que gira em torno de estratégias, gente, tudo que são dicas, soluções, não existe mágica, não existe nada perfeito, não existe uma única estratégia que sirva para todas as dificuldades que vocês enfrentam. É preciso testar. Não tem como fugir disso. Se vocês não testarem, vocês não vão saber se vai funcionar para vocês ou não, tá bom? Então, teste, aplique para ver qual o resultado que vocês vão ter, tá bom? E como faz para continuar a tarefa depois? É exatamente isso, Luísa. Dentro das dicas que eu vou colocar aqui, vocês vão fabricar a motivação usando essas 4 coisas que eu falei. Eu falei agora da pressão. Então, primeiro você precisa identificar como é que você se motiva, entendeu? Mas aguarda que a gente ainda vai falar mais. É aqui. A Lígia coloca assim: eu convivo com pessoa mega desmotivada, mas taxada de preguiçosa. É muito difícil isso. 0 energia ela tem. Vida toda bagunçada e não aceita ajuda. Então assim, Lígia, lógico que uma pessoa, se de fato tiver TDAH, o primeiro passo, ela precisa reconhecer que tem, ela precisa aceitar que tem, porque se ela deixa a deriva, se ela de fato não busca ajuda, a vida dela vai se tornar cada vez mais complicada. Então, no momento desses, quando a pessoa não aceita ajuda, e ela deve estar principalmente numa fase de mudança que a gente chama de pré-contemplação, ela vai rechaçar qualquer tipo de ajuda, porque uma vez que ela aceite ajuda, ela está admitindo que ela tem, digamos, o TDAH ou qualquer outro tipo de dificuldade que faça com que ela não faça as coisas que ela deveria. E é difícil a pessoa aceitar que ela tem uma dificuldade, que ela tem algo que ela precise mudar. Então, nesse ponto, quando uma pessoa está assim, é necessário que você tenha muito acolhimento, que você tenha muita empatia pela dificuldade da pessoa, para que ela saia desse ponto da pré-contemplação. Porque uma vez que ela aceite que ela tem um problema, ela vai para outro estágio da mudança, que é a contemplação, que aí sim, ela vai estar num nível de consciência que ela vai começar a pensar nas dificuldades que ela tem e o que ela pode vir a fazer para melhorar, para se autoajudar também, entendeu? Mas é um momento de ter muita empatia, muito acolhimento e não de criticá-la. Porque é muito difícil, tá, Lígia? Uma pessoa, quando ela percebe que ela não funciona da maneira que ela deveria funcionar e ela não consegue fazer nada. Então, tente de alguma forma ajudá-la, ser empática com ela, acolhê-la no sentido de fazer com que ela saia desse estágio que ela está para ela, de fato, aceitar ajuda, tá bom? E aqui a Mari Cristina: o trabalho do meu curso abre com 1 mês de antecedência.
e eu sempre faço faltando 3 dias para entregar. Me desespero, frustro, fico mal, me sinto incapaz. Mari, é exatamente isso que eu falei para vocês. A maneira que você está adotando consigo mesma não é uma maneira amigável para um cérebro com TDAH. Por isso que o fabricar a motivação em determinadas situações, é preciso que isso aconteça. Então, do jeito que você está falando, quando você fala, eu sempre faço faltando 3 dias para entregar. Então, provavelmente, você é o tipo de pessoa que é motivada pela pressão. Então, é exatamente isso que eu falei, a maneira de fabricar a motivação usando as 4 coisas que motivam o cérebro com TDAH. Então, se comprometa com alguém, comece a buscar uma maneira diferente de fazer as coisas mesmo, tá, Maria Cristina? Não tem como você permanecer fazendo isso, porque você está repetindo um padrão de comportamento. Então, pegue uma pessoa que possa te ajudar e ao invés de você marcar na tua folhinha, eu tenho 3 dias o prazo para entregar, eu vou marcar uma semana antes com a Juliana, com a Cristina, com a Paula, e eu vou me comprometer a fazer. Gente, não tem mágica. Isso é escolha. Você está buscando uma nova forma de fazer, então se comprometa com alguém. Você já sabe que funciona com pressão? Faça dessa forma, aplique isso, mas coloque na agenda para lembrar, coloque o que você vai fazer especificamente e faça, combine com essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai conseguir agir de uma forma diferente. Tá bom, minha querida? E aí fico pensando como deixei chegar nesse ponto e prometo não fazer mais, mas aí se repete e fica nesse loop sem fim. Sim, Maria Cristina, se você, ou acredito que seja Maria Cristina, se você repete um comportamento que você não sabe fazer diferente, então pega exatamente essa estratégia que eu estou dando para você e começa a aplicar. Essa é a maneira diferente de você fazer a coisa que você está fazendo de uma forma que não é amigável. Tá bom, minha linda? Deixa eu ver aqui, entendi. Luísa, gente, que mais, obrigada pela devolutiva. De nada, Lígia, de nada mesmo. Eu tô aqui para ajudar todas vocês, tá bom, meus amores? Então, já falei do motivador, né? Quando vocês são motivadas pela pressão, como é que vocês vão agir daqui para frente? E agora, a competição. Então, quem aqui sente, na live passada, quem é que percebeu que funciona através da competição, da concorrência, daquilo que é desafiador para vocês? E cada um de vocês aqui vai entender que isso vai fazer sentido para vocês, se vai ser pressão, se vai ser a competição, se vai ser o interesse / paixão e se vai ser novidade. Então, na competição, qual é a estratégia que vocês vão usar? Se vocês aqui já pensaram em transformar as tarefas chatas em jogos emocionantes, em jogos divertidos. E um jogo certamente mexe com o lado competitivo de vocês. Então, se você não está conseguindo arrumar a casa, o que vocês podem fazer? Vocês combinarem assim, eu vou ligar para uma amiga, aí vocês duas vão combinar de organizar um espaço da casa por 30 minutos ou menos tempo. No final, quem tiver se saído melhor, vocês vão estipular as regras do jogo, é literalmente criar um jogo em que vocês vão disputar quem vai organizar a casa melhor ou estipular quais são as etapas que vocês precisam concluir em determinado período de tempo. Quem se sair melhor vai pagar o almoço ou o café da outra. Então, você pode adaptar essa questão do jogo por várias situações, para várias situações da vida de vocês. Então, é deixar literalmente a criatividade de vocês fluir normalmente, entendeu? Então, eu não sei se isso tem muito a ver, mas a Juju daqui, a Juju que tá aí, a Juliana, ela, para despertar, ela tem a coisa de funcionar assim. Como é que ela se motiva?
Aí ela botava no celular dela um joguinho de matemática, uma conta para resolver, para ela poder sair da cama. A Juliana é extremamente competitiva. A Juliana gosta de desafios. E ela, quando ela tem algo para fazer, ela bota exatamente a questão do desafio na frente. O Pedro é assim, a Tamara é assim também. Então, muitas vezes vocês podem criar situações. Digamos que vocês não têm uma amiga, não tem como fazer isso, mas vocês podem botar assim, tá, eu vou arrumar a casa. Vamos ver então quão rápida eu serei. Eu vou conseguir fazer isso em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos? Estipulem o tempo. Então, eu lembro que quando eu estava estudando sobre, no tocante à organização para pessoas com déficit de atenção, aí a autora do livro, que é a Judite, ela bota assim, vocês precisam ser o quê? Dar o sprint. Em vez de vocês criarem aquela corrida a longa distância, sejam sprint. Então vocês estipularem, não, eu vou fazer em tal período, em menos tempo, 5 minutos, e correm para fazer. Saem pela casa fazendo, botam um relógio, botam um timer, porque isso vai acionar exatamente o lado competitivo de vocês. Então vocês também podem o quê? No tocante à competição. Estipularem aquilo que vocês precisam fazer e no final montar uma lista de recompensas com base em pontuações que vocês só vão alcançar se realizarem tais tarefas. Aí vocês vão criar as tarefas num quadro, as pontuações e a recompensa que vocês vão dar para vocês. Então, a questão da motivação, meus amores, isso faz parte, né? É necessário criar a recompensa. A Tamara faz muito disso quando ela tem uma tarefa para fazer, ela se recompensa por ter concluído um estudo, um vídeo que ela tinha que assistir da faculdade, aí ela se recompensa como? Cada um vai criar aquilo que gosta. A Tamara é o videogame, ela vai se dá 15 minutos para jogar um jogo dela que é interessante, a Juliana também para assistir alguma coisa. Então, é pensar como você funciona, como é que teu cérebro responde se você for uma pessoa motivada pela competição, ok? E cada pontuação você vai se premiar com algo, mas lógico que quanto maior a pontuação, maior será a recompensa também, ok? E agora, se o que te motiva é o interesse, né, aquela coisa que te deixa apaixonada pelas coisas, como é que vocês vão agir? Deixa eu botar aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho entrar aqui na questão do interesse. Se aceitar TDAH não é fácil, porque você passa a vida se achando um erro. E tudo que você julgava ser sua personalidade é um transtorno, é um boom. Hoje vivo ainda perdida tentando me achar. Então, Age Dantas, eu não sei qual é o seu nome, minha querida, mas é importante sim aceitar o TDAH. Eu sei que é difícil para a grande maioria de vocês de reconhecer, de aceitar, pelas inúmeras mensagens, pelas inúmeras críticas, pelas inúmeras avalanches de críticas e rótulos que vocês receberam ao longo da vida. Mas, gente, quando eu falo para vocês que é importante vocês saberem fazer essa separação emocional do que é o seu cérebro e do que é você, fazer essa distinção, o quanto sim o déficit de atenção não tratado, muito menos diagnosticado, causa impacto na vida de vocês e quem você é, isso é mega importante, porque enquanto vocês não aceitarem que você é uma pessoa diferente, sim, e não tem problema algum em ser diferente, não adianta solução, não adianta estratégia, porque você sempre vai estar em busca de ser consertada, de se tornar uma pessoa normal, onde você não é anormal. Todos nós temos maneiras diferentes de processar as coisas. Num planeta onde existem 8 bilhões de pessoas, porque foi
Agora a contagem, né, da ONU, 8 bilhões de pessoas. Vocês acreditam que cada pessoa que existe nesse planeta pensa igual? Claro que não. Então existe ainda uma cultura que é cruel, né, de colocar as pessoas dentro de uma caixa como se todos fossem iguais. Então, meu amor, não faça isso com você. Não haja com falta de compaixão por você ter uma maneira diferente de ser. Aceite-se sim. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma coisa complicada, eu tenho muito isso em mente, de poder trabalhar com vocês, isso de uma forma mais próxima, de fazer um grupo onde vocês de fato vão aprender a se aceitar. Mas isso é outro papo, mas não faça isso. Me acompanhe nas lives, me acompanhe nos posts, busque grupos que possam realmente te dar esse suporte, você entender principalmente que você não é a única. Você não é a única que tem déficit de atenção. Tá bom, meu amor? Que mais aqui? Criar rotinas, mas temos que pensar que todo mundo tem uma questão de saúde, todos têm que se cuidar, faz parte, com certeza, tudo faz parte. Eu vivo passando mal na véspera da prova, sou ansiosa, sou hiperativa, tenho TDAH. Dessa vez tive crise de diarreia na faculdade, a pressão total, mas consegui passar. Sou oficialmente cirurgiã. Claro, buscar maneiras, é sempre buscar maneiras de, principalmente, perceber o que você tem feito que te deixa dessa forma e agora fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, gente, quem não assistiu essa live desde o início, depois a Juju vai colocar no YouTube para vocês entenderem como vocês vão fazer as coisas de uma forma diferente no sentido de ir a favor do déficit de atenção, não contra ele, meus amores. Não adianta querer ir contra eles, tá bom? Contra ele. Então, se o que te motiva é o interesse, né? O outro fator motivador é o interesse, você pode tentar uma dessas coisas. Digamos que você precisa ir ao supermercado, mas não suporta ir sozinha ou não queira enfrentar filas. Pense, o que você pode fazer para essa tarefa ficar do seu interesse? Você pode combinar de ir com uma amiga ao mercado, é literalmente a estratégia do body double, né? Você ter alguém com você que te acompanhe. Muitas vezes isso é uma forma de ter um suporte, porque vai ser mais divertido, ou você pode deixar para fazer as compras mais tarde da noite, porque nesse momento tem menos pessoas no supermercado, então são menos obstáculos em que você precisa se deparar, também é uma estratégia. E caso você não consiga tornar essa tarefa mais interessante para você, você pode adicionar coisas interessantes nela. Como assim? Como fazer a tarefa fora de casa, em um local que você goste e se sinta bem. Então eu lembro da Tamara, quando a Tamara tinha que estudar determinada tarefa, ela percebia que quando ela estava dentro do quarto dela, naquele ambiente que era uma mesmice, ela não funcionava, ela não se motivava a estudar. Então, o que ela percebeu? Ela percebeu que ela precisava ir para uma cafeteria diferente, sentar numa mesa, num ambiente diferente. Aquilo motivava a Tamara a estudar, a entrar em ação. Então, quando eu digo que vocês precisam primeiro se conhecer o funcionamento de vocês, o que motiva vocês é exatamente isso. Perceber, será que se eu fizer isso aqui, desta forma não funciona, desta forma não me agrada, o que eu posso fazer de diferente para que isso se torne interessante para mim? Vai ser estar em um local diferente? Vai ser estar com uma pessoa diferente ao seu lado? É pensar exatamente nisso. E, se for possível, atrelar uma tarefa que você não gosta
com algo que você goste. Isso também é uma estratégia. Então, digamos assim, você está fazendo um artigo, alguma coisa, isso eu sei que a Glaucinha que está aqui, ela depois até pode colocar, de que quando ela precisa entrar em ação para fazer alguma coisa relacionada ao trabalho, ficar muito tempo fazendo aquilo não é motivador. Ela se cansa, ela se entedia. E aí o que ela percebeu nela? Atrelando uma tarefa que ela não gosta com algo que ela gosta, isso a motiva a entrar em ação. Então você pode estar fazendo um período estudando alguma coisa, fazendo um trabalho que é uma coisa chata, que é uma coisa desafiadora e você acaba querendo evitar. Aí você vai estipular um período para fazer 15, 20, 30 minutos e parou aquilo e você vai fazer algo que você gosta. Ou então, ao contrário, você pode iniciar fazer algo que seja prazeroso para você, por quê? Você vai dar o boom de dopamina no seu cérebro e depois partir para a coisa que é chata. Então, isso também pode acontecer. Você dar o start com algo que seja prazeroso, mas lógico, você não vai ficar ad eterno fazendo isso. E depois você muda, você vai fazer o shift para alguma coisa que é de fato chata e que muitas vezes você não está conseguindo fazer, tá bom? E se você gosta de caminhar pela praia, no parque, ou gosta de ficar sentada, muitas vezes é buscar locais diferentes, atividades diferentes. Você, enquanto você caminha, você ler alguma coisa. A Tamara era assim, a Tamara tinha que ler um livro, ela não conseguia estudar, ela não conseguia ler um livro, ela precisava estar em movimento. Então a Tamara ia para a praia, aqui no Rio, ela ia para a praia com um livro aberto na beira da praia, lendo. A Tamara lia livro lendo dentro do ônibus. Por quê? Porque o ônibus em movimento fazia com que ela focasse e ela se sentia com vontade de ler. Então, permitam-se fazer da maneira que vocês funcionam. Aí vocês vão perguntar, ai gente, é certo, é errado? Gente, não importa. A questão é vocês fazerem da maneira que tem a ver, que faça sentido para vocês. Não é certo ou errado, é como o cérebro de vocês, de cada um de vocês aqui, funciona, tá bom? Cadê? Está funcionando, a Glaucinha falou que está funcionando. Tá vendo, gente? É cada um perceber como realmente vocês funcionam. A Lígia está dizendo aqui, live maravilhosa, a mamãe está aqui também. Obrigada, Lígia, muito obrigada. Seja bem-vinda, sua mãe também. Coloca o nome dela aqui para eu saber quem é. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, tá bom? Muito feliz mesmo. E aí, gente, por fim, o último motivador, quando vocês usam a novidade a favor de vocês. Então, claro que uma nova tarefa é muito mais fácil de começar do que aquela que já está 70% concluída. É muito mais fácil. Então, isso acontece por quê? Porque a tarefa nova ainda tem o seu brilho, a sua promessa, né, as possibilidades. Mas o problema é que se você só quiser fazer apenas as coisas novas, você vai acabar com uma pilha de tarefas inacabadas. E lógico que tudo que tem início, ao longo do tempo, vai deixando de ser novo. Isso não fica novo ad eterno. Então, você não pode começar uma coisa, você não vai poder iniciar uma coisa, deixou de ser novo, eu paro. Aí começo uma coisa nova, eu paro. E eu tenho certeza que isso acontece com vocês. De vocês começarem um novo curso, começarem um novo hobby, aí perde a graça, perde a motivação. Já é chato, tem que repetir, né? Como é que eu vou dar continuidade? Seja exercício, não tá tão sem graça, vocês se desmotivam, vocês acabam abandonando. Então, quando você não puder tornar a tarefa em si algo novo, aí é que vem as estratégias. É você tornar o cenário diferente,
buscar outros métodos para aplicar para que essa tarefa continue sendo motivadora para você, ou ambientes diferentes, ambientes que sejam excitantes para vocês, porque isso é que dá o brilho, isso que faz com que vocês fiquem alvoroçados para fazer determinada coisa. Deixa eu ver aqui, quem colocou aqui? Aqui, a Ana Cosméticos. Vender cosméticos é uma coisa que funciona e juramente eu sempre fico procurando coisa nova para fazer e acabo me perdendo com as que ficaram para trás. É exatamente isso, Ana. Porque se a pessoa busca só coisa nova para fazer porque é movida pela novidade, ela acaba deixando muitas coisas inacabadas e aí que complica a vida de vocês. Então, vocês podem diversificar o local enquanto trabalham para finalizar a tarefa, que é exatamente aquele exemplo que eu dei para a Tamara também. E caso você não consiga sair do escritório, tente trabalhar ou em outra sala, na sala de reunião, em outro local, dentro do escritório por algumas horas, vai tentando buscar maneiras diferentes. Se você vai ficar sentada, se você vai ficar em pé, tem muita gente que gosta de trabalhar em pé, não funciona sentado por causa da hiperatividade, então é buscar maneiras diferentes. Isso vai sim de encontro à maneira que vocês funcionam. Então, é pensar, eu funciono sob pressão, ou eu funciono quando é uma coisa interessante, ou quando é algo que tem a ver com competição, ou quando é novidade. E caso você não possa sair, não, é buscar locais diferentes, ou buscar situações diferentes, criar um ambiente diferente para você. O que você pode adicionar no seu ambiente que vai te dar aquela motivação? É usar a criatividade de vocês também. Então, vocês podem alternar entre alguns cafés, porque isso realmente funciona, a questão do ambiente, ou vocês podem ir para o ar livre durante um dia de trabalho em casa, é buscar coisas diferentes, ficar em locais diferentes. Você pode também mudar o seu modo de aprendizado, a maneira que vocês processam as informações. Vocês podem ouvir audiobooks, vocês podem ouvir podcast, vocês podem pegar uma pessoa que leia para você, se você for uma pessoa mais auditiva, talvez se você ouvir a voz diferente de uma pessoa, isso te motive a fazer aquilo que é chato. Então eu já peguei muitas das meninas que passaram pela mentoria, estão organizando a casa, estão fazendo uma tarefa chata, lavando louça, passando aspirador, estão ouvindo uma live minha. Por quê? Vocês estão atrelando uma tarefa que é desprazerosa a algo que faz bem para vocês. E isso, de fato, funciona, meus amores. Eu não sei quem colocou aqui, que é um dos recursos muito utilizados para as pessoas com déficit de atenção. E um deles é o meu marido, o Pedro. Ele funciona literalmente, tudo que ele faz para que ele se motive é ouvindo música. A música é impressionante como motiva vocês. Então, de todos aqui de casa, Tamara, Juliana, o Pedro e o namorado da Tamara, que também tem TDAH, o Guima, todos ouvem muita música para fazer as coisas. É impressionante. Então, você pode, ao invés de ficar só lendo, se for o caso de trabalho, faça anotações, converse sobre as ideias que você teve com um colega ou amigo. Não tem um colega ou um amigo? Grave. Crie você as perguntas que você, ao ler aquilo, o que você extrairia mais grave? Ouça a sua voz, você vai ter um retorno positivo com relação ao que você vai descobrindo a ler, quando você estiver lendo. Mude com quem você trabalha, traga novas ideias, novas perspectivas, ou tem apenas uma nova pessoa sentada ao seu lado, que é a questão do baridão. E se você está precisando fazer algo, mas não tem motivação para começar, comece a pensar nas coisas que naturalmente ativam o seu cérebro. Pense, faça uma lista. Gente, isso é um exercício de autoconhecimento. Vocês precisam se conhecer. Não existe
outra maneira de vocês conhecerem o cérebro de vocês sem vocês pararem e se autoanalisarem. Pensar, como que eu funciono? O que me motiva? O que realmente faz eu me mover e superar os obstáculos? Pense em situações passadas. Como é que vocês vocês superaram os obstáculos diante de situações que vocês jamais pensaram que conseguiriam resolver? Isso tudo faz parte do conhecimento de vocês mesmos, entendeu? Então, é fazer uma lista exatamente o que faz vocês se motivarem, ok? Deixa eu ver aqui, peraí. Papapá, estou fazendo isso para conseguir estudar, ora estou usando a garagem, ora o quarto e assim vai. É exatamente isso, Rayane, é mudar de local. E eu acredito que esteja funcionando. Não importa se você vai ter que mudar várias vezes, mas é importante realmente você perceber o que funciona para você. A Marina, a mesma coisa, estou fazendo isso agora. A Glaucia, ouço podcast também para tarefas chatas, motiva mesmo. O meu marido me agonia, odeio, quero ficar quieta e ele fica fazendo de tudo para chamar minha atenção. Mas aí eu não entendi. Quem é que tem TDAH aqui? Depois me fale. Aqui a Magdala, eu fazia a prova em pé. No doutorado, um professor tentava me fazer sentar e eu não conseguia. Ai, mas é complicado, né? Realmente, as pessoas realmente quererem colocar as pessoas dentro de um padrão e não levar em consideração o funcionamento. Mas acredito que você chegou no doutorado, mesmo fazendo da sua forma, você está de parabéns. É fazer isso mesmo, do jeito que você consegue fazer. Madalena. A Rayane, maratonei os vídeos do seu canal enquanto reorganizei a casa e foi ótimo. Poxa, Rayane, que bom. A Marina, arrumando a casa e me empolgando com a live. Exatamente assim, Marina. Gente, não tem jeito. A gente tem que buscar maneiras diferentes de se motivar. Então, vocês vão perceber isso. A Ana botou aqui, comprei o planner da sua filha, achei maravilhosa, mas não consigo anotar tudo e me organizar. Alguma coisa? Ana, comece pequeno. O uso de agenda, o uso de planner, o uso de lista, isso é hábito. Então, estipule. A Tamara dá dicas maravilhosas no planner dela. Quem ainda não conhece, não deixe de ver. Ela, como uma boa TDAHzinha, ela criou esse planner exatamente para vocês que têm TDAH. Por quê? Porque tudo que era agenda vendida aqui no comércio não funcionava para ela. Então, ela tinha a maneira dela de processar as coisas. Para algumas pessoas funciona, para outras não funcionam, claro, mas é testar. Você pode imprimir da maneira que fizer sentido para você, Ana. A proposta da Tamara, com todos os arquivos que ela oferece, é você usar de acordo com a sua necessidade e o que você pode extrair, entendeu? Mas, principalmente, torne isso um hábito. O seu planejamento, você desenvolver uma rotina, isso é hábito. É lembrar de fazer. Esse é o primeiro ponto mais importante para vocês serem bem-sucedidas. E aqui, Luísa arrasou, obrigada, Lu. Que mais, meninas, sinto muita culpa porque não cumpro prazos e sumo. Faço ghosting. Não se culpe. Ao invés de se culpar, busque maneiras diferentes de fazer. A culpa não vai resolver. Busque ajuda se for o caso. Se você não estiver conseguindo fazer sozinha, busque ajuda também. E não suma. Ouça essa live que eu acabei de falar aqui e tente implementar minimamente o que você está aprendendo. Isso é o mais importante. Não deixe de tentar. Não desista, tá bom, Andréia? Não faça isso com você, por favor.
Oliveira Flávia, acabei de crer que tenho TDAH. Seja bem-vinda se você tiver. Quem ainda não leu o e-book Será que eu tenho TDAH? Gente, no destaque, agora que a gente destaca, né, uma das postagens, nós lançamos um e-book recentemente porque isso era uma dúvida muito cruel nas pessoas quando liam as postagens, assistiam às lives. Sempre vinha esse tipo de questionamento. Cíntia, eu sou assim, assado, cozida, frita, eu me identifico com as suas postagens. Será que eu tenho TDAH? Como é que eu posso descobrir se eu tenho? Porque tudo que você fala, tudo que você posta, me dá sentido, eu tenho sentido, eu me identifico. Será que eu tenho? Então, nós formulamos esse e-book exatamente para sanar desses questionamentos, muitas dessas indagações, porque você vai poder fazer um mapeamento, você vai poder realmente se identificar de uma maneira mais precisa. Não é um autodiagnóstico, gente, porque um diagnóstico só vem através de um médico, seja psiquiatra, seja neurologista, pediatra, seja através de uma psicóloga que realmente entenda sobre o TDAH, uma neuropsicóloga, mas é vocês entenderem que sim, eu me identifico, eu vou levar isso aqui para o médico, porque dentro dessas características eu sou isso tudo aqui. E você vai sanar muitas dúvidas. Então, quem ainda não viu, quem ainda não comprou, e talvez tenha outra pessoa, um amigo, que se identifique e que tenha dúvida, será que eu tenho TDAH? Eu ouço tanta coisa, o fulano do BBB diz que tem TDAH, mas eu me identifico também. Gente, ajude, compartilhe. Quando eu falo de levar a informação, levar a educação a respeito do TDAH, muitas vezes vocês estão convivendo com uma pessoa que tem déficit de atenção e ela não sabe que tem. Então não deixe de compartilhar, não deixe de ajudar, tá bom? O link do e-book está no perfil. O link do e-book, gente, está no meu perfil. Então quem quiser acessar, quem quiser compartilhar com alguém, comprar para alguém, veja no meu perfil, tá bom? O Vander Silva falou aqui: Cíntia, há pouco mais de 3 anos eu te ouço. Te agradeço por tornar minha vida melhor e contribuir com meus progressos. Você quer me fazer chorar, né, Vander, aqui. Saber que há 3 anos você me ouve, você me acompanha e o quanto a sua vida está melhor. Muito obrigada por esse teu feedback, por você ter compartilhado aqui na live de hoje sobre os seus progressos, os seus avanços. Isso me motiva muito a continuar fazendo o que eu faço. Claro que eu jamais iria deixar de fazer, porque isso aqui para mim é uma missão, é ajudar vocês, tá bom, meus amores? Então, vocês já entenderam que uma vez que vocês precisarem fazer algo, mas não tem motivação para começar, vocês comecem a pensar nas coisas que naturalmente ativam o cérebro de vocês. O que é que realmente faz vocês se moverem e superarem os obstáculos? É pressão? É novidade? É competição? É interesse? Quando você tiver essa resposta, você saberá como poderá se motivar a entrar em ação. E com isso, pense de que maneira você pode usar esses fatores de motivação para iniciar e continuar na tarefa até finalizar. Não existe certo ou errado, meus amores, não existe certo ou errado. Vocês não vão achar a fórmula mágica para isso. Testem várias possibilidades, misturem, combinem, abram a mente de vocês para vocês se permitirem várias possibilidades e vão experimentando pouco a pouco. Talvez algumas coisas não funcionem de pronto para vocês ou na mesma intensidade todas as vezes. Isso pode acontecer sim, mas continuem trabalhando, continuem testando o que motiva vocês. E lembrem-se, para finalizar a live, anotem isso. Coloquem isso como mantra na vida de vocês. Evite evitar.
faça assim mesmo, ok? Do it anyway. Eu adoro essa frase em inglês porque o som dela é muito bonito. Do it anyway. Faça isso assim mesmo. Querendo ou não, não desistam. Não desistam. O mínimo passo que vocês derem em direção ao objetivo que vocês têm, por pior que seja a tarefa, por mais chata que seja, por mais trabalhosa, medonha, não importa, façam o mínimo, não deixem de fazer, só evitem o padrão de evitação, tá bom, meus amores? Eu espero que a live de vocês motivem vocês a entrarem em ação, que vocês não desistam de fazer as coisas, porque é possível fazer mesmo sem motivação, vocês não precisam completar tudo, mas não deixem de fazer, não deixem de testar, tá bom, meus amores? Muito obrigada pela presença de todos vocês, de todas vocês, meus amores, aqui na live de hoje, de terça-feira, que agora as lives são às terças-feiras, às 20 horas. Que vocês tenham um final de noite abençoado, iluminado, que vocês estejam cheios de gás, cheios de motivação para vocês simplesmente não desistirem. Tá bom, meus amores? Amo vocês, fiquem em paz com vocês e até terça-feira que vem, às 20 horas. Beijo grande para vocês.